gente orar, iniciando o culto nesta noite, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça, a sua direção, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, santo e amado, exaltamos o teu nome, Senhor, te damos graças e te louvamos, ó Deus bendito, por mais um dia, Senhor, ó Pai amado, e por esta noite, ó Deus, onde o Senhor nos concede podermos chegar à tua casa, Senhor, chegarmos a este lugar para adorar o teu nome, para celebrarmos a Ti, para Te adorar, ó Deus bendito, exaltar a Ti, Senhor, oferecer a Ti, ó Deus querido, mais um culto de louvor, de adoração ao Teu nome, de exaltação a Ti, Senhor da glória. Pai santo e justo, no nome de Jesus, recebe em Teu trono, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, a nossa exaltação, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que cada vida, Senhor, que chegar a este lugar, Senhor, os que estão em casa, ó Pai amado, acompanhando através da internet, sejam abençoados, ó Deus, sejam alcançados por Ti, ó Deus, por Tua palavra, impactados por Ti, ó Deus querido, por Tua palavra ministrada, Senhor, neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, é porque nós oramos a Ti e Te agradecemos, amém, graças a Deus. Vamos neste momento cantar, eu quero convidar o grupo varonil para a gente cantar os hinos congregacionais, com o grupo varonil. Vamos celebrar, vamos exaltar e bendizer o nome do Senhor. Logo após os hinos congregacionais, o presbítero Rafael Arcanjo vai efetuar a leitura da palavra, a irmã Eliene estará orando, agradecendo ao Senhor. Glórias a Deus. O Senhor da cerveja está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus,
atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegra atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Louvado seja Deus. Ainda na harpa cristã 151. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pede o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente
te honrar. Toda a igreja canta. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencido para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Ouvir tua voz Eu quero, e neste mesmo som. Amém. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Trago a minha saudação aos irmãos no nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler na palavra do Senhor, Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18. Colossenses 3, a partir do versículo 18. Os deveres domésticos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Que o Senhor aplique em nosso coração a sua palavra. Amém. A irmã Eliane vai orar agradecendo. Amém. A minha saudação é em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, Pai eterno, estamos te agradecendo mais um dia, Senhor, porque o Senhor esteve conosco, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, ó Deus, porque chegamos aqui na tua casa para engrandecer o teu nome, para louvar o teu nome. Graças te damos por cada vida que aqui chegou, Jesus de Nazaré. E continue abençoando os nossos corações para ouvir nesta noite aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para nossas vidas, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra lida, meu Senhor. E que esta palavra, Senhor, venha ficar, ó Deus, entesourada em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, tudo que for ver neste lugar, seja, meu Senhor, para o engrandecimento do teu nome, para que o teu nome seja louvado, para que o teu nome seja engrandecido ao meio da tua igreja, Jesus. Estamos aqui nesta noite, Senhor, para te dizer o quanto nós somos dependentes de ti, porque sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer.
mas o teu Espírito Santo, Senhor, que está conosco, ó Deus querido, nos orienta, Senhor, e nos ensina, Senhor amado, a fazer a tua vontade e o teu querer. Então, nesta noite, meu Rei, abra, Senhor amado, os nossos corações para aprender mais e mais de Ti, para que assim nós possamos fazer a Tua vontade, meu Senhor. Nós te agradecemos nesta noite por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar, vamos celebrar ao Senhor. Eu quero convidar a irmã Lorena para iniciar esse período devocional. Em seguida, o Voz de Júbilo. E, na sequência, a irmã Rebeca. Enquanto a irmã Rebeca estiver cantando, a igreja estará contribuindo com as suas ofertas. Os diáconos estarão recolhendo as ofertas para o mantimento, para a manutenção da casa do Senhor. Saúde, amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Naquela via percorreu, rastro de sangue ele deixou por todo lado. No mesmo instante em que morreu, eu estava sendo por amor ressuscitado. A sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seu desfazer me refaz. Tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcançar. Tudo isso eu sei, sofreu por mim. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor para o meu abraço, seus pés pregados desataram os meus passos, e o seu silêncio pôs um cântico em meus lábios. Jesus, Jesus, aleluia. A sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seu desfazer me refaz. Tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcançar. Tudo isso eu sei, sofreu por mim. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor para o meu abraço, seus pés pregados desataram os meus passos, no seu silêncio pôs um cântico. O prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor para o meu abraço,
silêncio foi um cântico em meus lábios. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. O Vozes de Júbilo tem o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos parabenizar a nossa irmã Raimundinha Barros, que está aniversariando hoje. E desejamos que o Senhor nosso Deus conceda muitas bênçãos espirituais na vida da sua serva. Nós também queremos parabenizar a nossa irmã Clayton, né? Segunda-feira, completou mais um ano de vida, a nossa regente principal do grupo Voz de Júbilo. Em nome de todo o grupo, nós parabenizamos a nossa irmã e desejamos, né, que as bênçãos do Senhor continuem sobre a sua vida. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
Vamos dizer todos juntos, Igreja do Senhor. És fiel em todo tempo. Obrigado, Pai. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! És fiel em todo tempo, apesar da nossa infidelidade. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Glórias a Deus. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Vamos continuar adorando ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tem a pureza da flor de um perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tem em tuas mãos a palavra de rica promessa. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais precioso que a prata e mais rico que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Aleluias. Tens a sublime inocência do olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina, um rico tesouro, mais precioso que a prata e mais rico que o ouro. Tens a vitória na morte,
tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tem em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, aleluias, mais precioso que a prata e mais rico que o ouro. Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és, aleluia, Jesus, e só tu és, meu Deus, aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos cantar agora com os filhos do rei. Logo após os filhos do rei, o diácono Pedro Pinto vai apresentar também o seu louvor. Após esses louvores, o irmão Bruno Jefferson vem para trazer a palavra do Senhor. E após a pregação, o pastor Davi vem para as pastorais e concluir o culto nesta noite. Nós saudamos a todos em nome de Jesus, amém?
oportunidade, em nome de Jesus. Eu trago minha saudação nesta noite aos amados irmãos e amigos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ou ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ou ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Aleluias! O amor revelado para perdoar pecado, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ou ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Aleluias! Foi a cruz caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, vou ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Aleluias! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. A minha saudação a todos é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 139, começando a nossa leitura a partir do versículo de número 13. Salmo de número 139, começando a leitura a partir do versículo de número 13. Nós vamos ler até o versículo de número 18. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas somente ao nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Salmo 139, 13 diz assim as Sagradas Escrituras: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos,
quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças nesta noite por essa oportunidade que o Senhor nos dá neste início de mês, de participarmos do primeiro culto de doutrina deste mês, Senhor. E nós sabemos que a tua doutrina é sã, que a tua doutrina é pura, que a tua doutrina é saúde para os nossos corpos. E eu peço, Senhor, portanto, que nesta noite nós possamos estudar um pouco mais das Sagradas Escrituras e tratar de um assunto um tanto delicado, mas que é claro para o verdadeiro cristão. Nós devemos, ó Pai, com ousadia, sempre defender a bandeira da vida e nunca sermos a favor de tirar a vida de outrem. Porque só quem tem o direito de tirar a vida, meu Deus, é quem a deu, que é o Senhor. Por isso, Pai, humildemente eu te peço, coloca as palavras certas na minha boca. Eu sei que é um tema um tanto polêmico para alguns, mas eu de mim mesmo não tenho condições de falar para o teu povo. Mas eu estou aqui na dependência do teu Espírito Santo. Faz-me me lembrar dos textos, Senhor. Dá-me um entendimento correto nos originais. E que a aplicação, Senhor, possa ser aquela que vá de encontro aos corações, para que cada crente nesta noite saiba que o Senhor é o Deus da vida e não o Deus que é a favor da morte, sobretudo de inocentes, no ventre de suas mães. Assim eu te oro, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, culto de doutrina, primeiro culto de doutrina do mês, o ano que se aproxima do fim. E o texto que Deus falou ao meu coração, na realidade foram alguns textos, mas especialmente esses versículos do Salmo 139, é no propósito de nós tratarmos sobre um tema um tanto delicado, mas que é muito importante que a gente trate sobre isso na escola bíblica dominical e sobretudo nos cultos de doutrina. Nós vamos falar nesta noite um pouco sobre aborto. E o Salmo 139, que é um salmo belíssimo, trata da onipresença e da onipotência de Deus, além da sua onisciência. São atributos incomunicáveis de Deus, isto é, são atributos que só o Senhor possui. Só Deus é onisciente, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente. Então, são aqueles atributos que o Senhor Deus possui e faz com que ele seja diferente de todos os outros que porventura existem, inclusive de nós que somos suas criaturas. Quando a gente vê a estrutura desse salmo, do versículo 1 ao versículo 6, está claro que o salmista está tratando da onisciência de Deus. Quando a gente olha do versículo 7 até o versículo 12, está claro que o salmista está tratando da onipresença de Deus. Mas o trecho que nós vamos discorrer nessa noite é do versículo 13 até o versículo 18, que vai tratar sobre o cuidado que Deus tem para conosco, antes mesmo da gente sair do ventre de nossas mães e virmos aqui para o mundo exterior. A palavra nos diz que Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. A palavra diz que o Senhor Deus criou todas as coisas, inclusive o primeiro casal, e deu a eles a missão de crescer, de se multiplicar e de encher a terra. Então é, portanto, claro nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, que o nosso Deus tem um cuidado todo especial com a raça humana e que para Deus a vida de cada ser humano que existe é preciosa. A sua vida é preciosa para Deus. Tanto aqueles que são crianças, quanto aqueles que já são mais experientes, até aqueles que ainda estão no ventre de suas mães, têm uma importância singular aos olhos do Criador. Mas nós temos visto, amados irmãos, com o avanço de políticas conhecidas como progressistas, questões relacionadas ao feminismo, falta de afeição natural, como o próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo que haveria de acontecer
nesses dias trabalhosos em que nós vivemos, nós temos visto que tem prevalecido em muitos países, e há uma frente de batalha muito grande também no nosso país, de se descriminalizar o aborto. O aborto, todos os senhores sabem do que se trata, nada mais é do que extinguir uma vida que se encontra no ventre materno. Nós que somos cristãos, defendemos pela Bíblia e também pela ciência, que a vida começa na sua concepção. Enquanto o óvulo se encontra no ovário de uma mulher e o espermatozoide se encontra no testículo do homem, eles são apenas células, gametas, que carregam 23 cromossomos e que têm condições de, ao unir-se, gerar uma vida. Mas são células, como as células que você tem na palma da sua mão e que, quando você coça, marca a sua pele. Mas a partir do momento que um óvulo se une a um espermatozoide, isto é, o gameta feminino, se une ao gameta feminino, e Deus dá o sopro da vida, porque só quem dá o sopro da vida é Deus. A partir desse momento, nós já consideramos que há uma vida. Porque nós cremos que se Deus permitiu que aquele óvulo se encontrasse com aquele espermatozoide, Deus tinha um projeto, um plano para aquela vida que deveria nascer e viver aqui nesta terra. Então, nós que somos cristãos entendemos, e eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que as políticas de cunho progressista são flagrantemente contrárias às Escrituras. Nós que somos cristãos não devemos ir para o lado do progressismo. Nós devemos sim ser conservadores nesse sentido. Nós devemos conservar os bons costumes, nós devemos conservar as boas práticas, nós devemos conservar a família como Deus a concebeu e não devemos negociar essas coisas. Diante de ninguém nós devemos dar um passo atrás, sequer. Diante do seu professor, doutor na universidade, você não deve retroceder. Diante de um político influente, você não deve retroceder. Diante de qualquer autoridade terrena que seja, você não deve olhar para trás. Princípio da palavra não se negocia. Princípio da palavra se aceita, se crê e se obedece. Então nós aprendemos que o progressismo, assim como o feminismo, assim como a falta de afeição natural, que tem se multiplicado, assim como o pecado se multiplica nos dias atuais, estão na gênese desse liberalismo, onde se prega a máxima: meu corpo, minhas regras. E não tem nada tão demoníaco quanto uma frase assim. Sobretudo, quando se é para defender o direito de assassinar um inocente no ventre de sua mãe. Por isso eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer para os irmãos que estão aqui presentes, nem para os de casa. Quando me perguntar, defina aborto, eu defino. Aborto é assassinato. E eu digo mais, é o pior assassinato que existe. De uma pessoa que não tem como se defender, no lugar onde ela deveria ser mais protegida, que é no ventre de sua mãe, por conta de um suposto direito ao próprio corpo, que a mulher ou o homem acha que tem, para brincar de Deus e tirar a vida de alguém. Então, aborto, meus amados irmãos, é assassinato aos olhos de Deus. Mas para o direito brasileiro, que defende que a vida é um direito inviolável, aborto é crime na maioria das hipóteses, tipificado em nosso Código Penal. Mas existem 3 exceções no direito brasileiro que permitem que o aborto possa ser realizado. A primeira delas é a questão de estupro. Quando uma mulher, por exemplo, ela é estuprada, ela sofre um abuso sexual, desde 1940 que é permitido que a mulher aborte. Ela pode procurar o Sistema Único de Saúde e é feito o chamado aborto legal. Ou seja, é assegurado o direito dela tirar a vida do próprio filho e não responder criminalmente por isso. Então essa é a primeira hipótese que o direito permite.
A segunda hipótese é quando há risco para a vida da mãe. Então, todos os médicos são orientados que quando há risco para a vida da mãe, sobretudo no parto, se houver o único jeito de ter que escolher entre a mãe e a criança, é orientado aos médicos que resguardem a vida da mãe e a criança seja abortada. Essa é a segunda hipótese de aborto legal. E a terceira e última hipótese foi acrescentada pelo STF num julgamento em 2012, que é no caso de fetos anencéfalos. O que é isso? São crianças que nasceram com a má formação e nasceram sem cérebro. Por isso, anencéfalos. E aí é provado que quando uma criança é anencéfala, ela não consegue ficar viva muitos dias, né? Então, esses são os três casos, em caso de estupro, em caso de risco para a mãe e em caso de feto anencéfalo, que o direito brasileiro permite o aborto legal. Isso é o que o direito permite. Mas o cristão, ele não necessariamente seguia pelo direito. O cristão seguia pela palavra de Deus. A gente precisa deixar isso muito claro. Então, irmão Bruno, mesmo nessas hipóteses que o direito me assegura realizar o aborto, ainda assim o cristão deve ser contra o aborto? Sim. Não existe nenhuma hipótese em que o aborto é bem visto, é bem quisto, é aceito aos olhos de Deus. Deus, o autor da vida, é o único que pode tirá-la. E aí, como você lida com a situação de uma mulher que foi violentada e contra a sua própria vontade foi forçada a ter uma relação sexual com seu estuprador e desse relacionamento ela engravidou? Que culpa tem a mulher por conta disso? A mulher não tem culpa nenhuma ao passar por uma situação assim. E eu não desejo essa situação para nenhuma das irmãs aqui presentes. Nem para as irmãs, nem para as suas filhas, netas e assim sucessivamente. Mas eu quero dizer para os irmãos que se a mulher não tem culpa, menos culpa ainda tem a criança. O mal maior seria assassinar essa criança. Então, no caso de uma mulher que é estuprada, um entendimento que eu acho razoável é que a mulher leve essa gravidez adiante e quando essa criança nascer, doe essa criança, dê para adoção essa criança. Tem muitas famílias que por N motivos têm problemas de fertilidade ou dificuldades de gestação e que estão ansiosas para ter um filho. Se essa mulher não consegue ter amor por essa criança e é compreensível porque ela foi fruto de uma violência, mas a criança não tem culpa. Então, é razoável matar a criança por conta disso? Não. Nem aos olhos de Deus isso vai ser razoável nunca. Então, uma sugestão seria, embora eu reconheça que isso não é fácil, a solução razoável e bíblica para isso seria levar essa gravidez adiante e dar essa criança para adoção. Isso se a mãe não criar amor por aquela criança e esquecer o dano sofrido e criá-la como sua filha, como de fato é, apesar do acontecido. No caso de risco à vida da mãe, é uma decisão muito particular em que o próprio médico, inclusive, pode ser preso se ele agir de outra maneira. Eu já vi casos e testemunhos belíssimos de mães que estavam dando a luz para o seu filho e, no caso dessas mães que tomam aquela anestesia hack, elas não ficam dormindo totalmente. Ela não é uma anestesia geral, é daqui para baixo. Então, quem é mãe sabe muito melhor do que eu como é que funciona, aquelas agulhas que entram nas suas costas quando vai fazer uma cesárea. E a mãe, ela fica consciente. Ela fica conversando, inclusive. Então, já houve testemunhos belíssimos de mães que tiveram complicações na gravidez e o médico perguntou como deveria proceder para a mãe, dizendo a ela que a melhor solução era tirar a vida do filho para resguardar a vida dela. E a mãe, com o coração de mãe desse testemunho que eu estou contando, disse: não, dê a luz ao meu filho. Ainda que eu morra, dê a luz ao meu filho. E a mãe e o filho foram poupados pelo Senhor.
Então, meus amados irmãos, a nossa oração é que não se chegue a esses casos, mas eu acredito que se chegar a esse tipo de hipótese, o nosso Deus não perdeu o controle da situação. Ele não perde o controle um instante sequer. Irmão Bruno, e no caso dos fetos anencéfalos, que nascem sem cérebro, não é melhor eu tirar logo a vida dele, já que ele vai morrer de todo jeito quando nascer? Meu filho, se ele já vai morrer de todo jeito, como você está dizendo, por que não deixa ele nascer e viver pelo menos alguns dias? Eu creio num Deus que tem propósito para todas as coisas. Se aquele feto nascer, aquela criança nascer, mesmo que ela viva poucos dias, Deus tem muitas coisas a tratar com aquela família, através daquela criança. E nós cremos num Deus do impossível. Aquele que contraria a medicina todo santo dia. Aquele que o médico diz não tem jeito, e Jesus diz tem jeito. Aquele que diz essa doença é para a morte, e Jesus diz é para a minha glória. Aquele que diz vai morrer, Jesus diz vai viver. Então, se o feto é anencéfalo, Jesus permitiu que ele nascesse assim. E Jesus determinará quantos dias ele vai ficar vivo. E se Jesus quiser, ele coloca um cérebro na cabeça dessa criança. Assim como ele colocou um olho na vista de que era cego. Assim como ele curou o coxo. Assim como ele ressuscitou Lázaro. Ou você não crê que Deus faz isso hoje ainda? Então, as três hipóteses que o direito brasileiro permite, tem saída bíblica para cada uma delas. E todas elas é pelo lado da vida. Então, não existe como um crente defender o aborto, em hipótese alguma. Ah, Bruno, você está dizendo isso porque se você tiver uma filha e a sua filha foi estuprada, minha orientação vai ser a que eu estou dizendo hoje. Se acontecer com alguém da sua família, a orientação da Bíblia continua a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Céus e terras passarão, mas a palavra dele jamais passará. Então nós defendemos assim. Mas se a gente já falou sobre o aborto, sobre a ótica do direito, o que diz as Escrituras? Eu já vi muita gente que defende o aborto dizer assim, mas na Bíblia não tem dizendo expressamente que é contra o aborto. Eles queriam que na Bíblia tivesse escrito, não abortarás. Meus amados irmãos, na Bíblia não tem realmente não abortarás. Assim como também não tem, não fumarás maconha, não usarás cocaína. A Bíblia não tem expresso todas as situações que a gente se depara no nosso dia a dia. O apóstolo João, falando sobre só os milagres que Jesus fez, no final do seu evangelho, ele diz, eu cuido que se todos os milagres e sinais que Jesus te fez fossem registrados, nem todos os livros do mundo poderiam conter o que o nosso Senhor Jesus fez. Aí os defensores, com esse argumento de que não tem, não abortarás, queriam que tivesse de forma expressa. Na Bíblia também não tem a palavra expressa trindade. Mas eu duvido que algum dos senhores não creia que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas não tem a palavra trindade. Mas nós cremos na trindade. Quem crê também diz amém. Então a Bíblia é muito clara quando vai defender a vida, por exemplo, quando na chamada do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Deus disse a Jeremias, antes de você botar os seus olhinhos para fora da barriga da sua mãe, eu já conhecia você. Todos os dias da sua vida eu já tinha conhecimento. E antes de você botar os pés aqui para o lado de fora, eu já tinha te dado as nações por profeta. Esse é o Deus em quem nós servimos. No Salmo 139, do 13 ao 18 que nós lemos, está mostrando o cuidado que o Senhor tem no desenrolar da vida que Ele nos dá.
é tão maravilhoso que chega a ser poético. O salmista diz: possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Traduzindo para um português mais claro, no ventre da minha mãe você foi me formando, Senhor. O Senhor foi colocando cada músculo, o Senhor foi formando cada órgão, o Senhor foi colocando cada osso. O Senhor me fez pequenininho e eu já saí de lá com uns 40 a 50 centímetros e 3 quilos e uns quebrados. Desde quando eu tinha gramas até que eu fiquei em quilos, o Senhor tomava de conta da minha vida. O salmista conta os detalhes. Eu fui formado de um jeito tão terrível e tão maravilhoso, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista diz: os meus ossos não foram cobertos. Quando no oculto fui formado, fazendo uma clara referência ao ventre materno, ele diz: fui entretecido como nas profundezas da terra. Ou seja, no lugar secreto, no lugar escondido, o Senhor me formou lá. Na barriga da minha mãe era o Senhor quem estava tomando de conta de mim. Bendito seja o teu santo nome. E aí ele conclui dizendo: os teus olhos, olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, os teus olhos viram quando o meu corpo ainda não tinha forma. Fazendo uma clara alusão ao embrião no ventre de sua mãe. Mas, irmão Bruno, você está tirando isso da sua cabeça? Não. Quando você olha essa expressão, meu corpo ainda informe, que você vai para a palavra original aqui, a palavra original é do hebraico golmi, que significa embrião. Ou seja, é uma clara alusão ao cuidado de Deus quando a gente acabou de ser concebido da união do óvulo da nossa mãe com o espermatozoide do nosso pai. Deus está dizendo: quando você era apenas um embrião, eu já te amei. Eu já tinha um plano na sua vida. Todos os dias da sua vida eu já tinha escritos no meu livro. Eu tenho um projeto para você. Quando ainda nenhuma dessas coisas existia, eu te conheci no ventre da sua mãe. Então está muito claro para mim que Deus ele é contra o aborto. Porque se ele fosse a favor, ele não teria esse cuidado desde quando a gente era um embrião. Mas o salmista deixa claro, do hebraico golmi, que significa embrião, que Deus nos ama desde a nossa concepção. Não precisa contar 5 semanas para considerar uma vida, 8 semanas para considerar uma vida, não. Para Deus é vida no ato do encontro do óvulo com o espermatozoide, porque é Ele quem dá o sopro da vida. Então, meus amados irmãos, o salmista é muito claro ao defender que Deus tem esse cuidado para conosco. Se os irmãos puderem, por favor, abra aí sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. O capítulo 20 de Êxodo fala sobre os mandamentos, os 10 mandamentos que o Senhor deu ao seu servo e foi transmitido ao povo. E o versículo 13 do capítulo 20 de Êxodo é justamente o 6º mandamento que Deus deu, dizendo: não matarás. Meus amados irmãos, o melhor entendimento de não matarás é não assassinarás. O que é que isso significa? Que Deus é contra e Deus punirá aquele que de forma deliberada, dolosa, consciente, tirar a vida de outra pessoa. Para mim está muito claro que não matarás não é somente você tirar a vida de alguém que já tem uma certa idade, não. Não matarás, que significa não assassinarás, é ainda mais razoável quando se trata de aborto. É Deus dizendo assim: quando uma mãe aborta, ela está assassinando o seu filho. Quando uma mãe aborta, ela está tirando a vida de um inocente, o qual eu, Deus, já teria todos os dias dele escritos no meu livro. Existem vários estudos recentes, tendo em vista que as práticas de aborto têm se proliferado pelo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que a cada 4 nascimentos, a cada 4 gestações, uma tem terminado em aborto.
por causa que muitos estados dos Estados Unidos têm permitido essa prática. E aí, existem estudos em andamento que comprovam, no caso das mães que se inclinaram a abortar, mas que resolveram levar a gestação até o fim, que elas estariam amargamente arrependidas, elas confessando, se tivessem abortado os seus filhos. Quando a Bíblia fala de filhos, diz que eles são herança do Senhor. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Os filhos não são maldição. Os filhos são bênção do Senhor. Então Deus, Ele jamais será a favor do aborto. Já que você está com Êxodo 20 aberto, passa aí a página e vá para Êxodo 21. Êxodo 21, do 22 ao 25. Olha que interessante. Você já tinha reparado nessa passagem? Êxodo 21, do 22 ao 25. Está falando sobre as leis daqueles que ferem uma pessoa, né? E aí diz assim, ó, Êxodo 21 e 22. Se alguns homens pelejarem, ou seja, lutarem entre si, e ferirem uma mulher grávida, e forem que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. O Senhor, quando deu os mandamentos e depois tratou de algumas leis dadas por Moisés, da parte do Senhor, ele estava tratando aqui nessa parte de Êxodo 21, a partir do 17, justamente sobre esse caso, de quando alguém fere alguém. Aí ele usa um exemplo, olha que exemplo interessante. 2 homens vão brigar, e por acaso, como um resultado dessa briga, uma mulher que estava grávida acabou sendo ferida no meio da briga e abortou. Aí ele dá 2 hipóteses. Essa mulher estava grávida, abortou, mas o filho não morreu, ou seja, ele já estava perto de nascer, a mulher acabou levando uma pancada, o menino nasceu, não morreu. Aí o que a Bíblia diz nesse caso aqui, como era feito na lei? O marido da esposa que teve o filho que nasceu antes do tempo, mas nasceu com vida, iria estipular uma multa que deveria ser paga por aquele que deu causa ao aborto. E aí os juízes ali presentes fariam todo esse acordo. Mas, versículo 23 de Êxodo 21, se houver morte, então darás vida por vida. Isso aqui é lex talion, ou lei do talião, que apareceu primeiramente no Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Significa dizer que se esse homem deu causa à morte daquela criança, nesse exemplo do aborto, ele deveria pagar com a vida dele. Por que que está nas Escrituras? Por que tão dura pena a ser aplicada? Porque Deus sempre considerou o direito à vida um direito inviolável e sagrado. Esse é o único caso que você vai ver nas Escrituras, quando você olha as leis do Antigo Testamento, que uma pena civil culposa resulta em pagar com a própria vida. Porque normalmente, quando é uma coisa dolosa, ou seja, quando se tem vontade de fazer, às vezes era punido com a própria vida. Mas nesse caso, a pessoa sem querer, culposamente, tirou a vida daquela criança. E mesmo assim Deus diz, vai pagar com a própria vida. Sabe por quê? Porque só quem pode tirar a vida é quem deu ela. Só quem tem o direito de tirar é o Senhor. Por isso, meus amados irmãos, eu concluo a mensagem dessa noite dizendo que aborto é assassinato. E é o pior assassinato que pode existir. Porque é contra um ser indefeso, no lugar sagrado que é o ventre materno, no lugar que ele deveria estar mais protegido do que em qualquer outro. E covardemente aquela criança é assassinada. E, embora o direito brasileiro permita, a gente viu que há saídas para esses casos. E embora muitos países permitam, nós ainda seguimos a palavra.
Então, o cristão genuíno, ele deve ser contra o aborto em todas as circunstâncias. Uma criança que é gerada e que não foi desejada ou que não foi planejada, ela não tem culpa de vir ao mundo. Por isso é importante que aqueles que são jovens e estão em idade reprodutiva tenham muito cuidado com o que fazem com seus corpos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqueles que são pais, avós, tios, tias, orientem os mais novos nesse sentido. Orientem seus filhos para não brincarem com essas coisas. Tudo tem o seu tempo determinado. E haverá tempo de você ver os filhos dos seus filhos para a glória de Deus. Mas debaixo de um casamento cristão, de um servo e de uma serva de Deus, filho que vai ser amado, desejado, cuidado e vai servir ao Senhor na sua casa. Então nós aprendemos que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, mas a palavra nos ensina que nós devemos e temos o dever de entregar a nossa vida para Jesus tomar de conta. Então eu não posso perder a oportunidade de perguntar se entre nós há alguém que entendeu que o Deus a quem nós servimos é o Deus da vida e que você deseja entregar a sua para Jesus tomar de conta. Há alguém para Jesus nessa noite? Há alguém que deseja dizer, eu quero esse Jesus aí, o Jesus que defende a vida, o Jesus que deu a vida dele por mim, o Jesus que morreu na cruz em favor dos meus pecados. É uma coisa boa para você dizer, aceitei a Jesus no dia dos finados, porque eu passei da morte para a vida. Passei das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não há, que Deus possa te conceder outras oportunidades e que você tenha entendido a seriedade da mensagem nessa noite. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, saúdo a todos no nome de Jesus. Amanhã é sexta-feira. Nós teremos o culto na casa do presbítero Lindomar Alves, no bairro do Bacurau 1. A rua Asa Branca, 218. E quem puder chegar até lá para apoiar o trabalho ali, é uma boa oportunidade para manifestar a graça de Deus. A rua Asa Branca fica depois daquela padaria que tem ao lado direito de quem vai. Logo após, acho que a segunda entrada depois da padaria, à esquerda você sobe e passa lá. E é fácil lá, aquela região ali do Bacurau é muito pequena. O Bacurau, graças a Deus, está enorme, mas é do lado de cá da pista, né? Para lá continua sendo um Bacurau menor. Cresceu também muito, mas ainda é pequeno, né? Então, irmãos, vamos lá. E o presidente da mocidade avisa que no sábado haverá a cruzada evangelística de jovens e crianças. E às 16 horas haverá evangelização, é isso mesmo? Às 16 horas haverá evangelização. A dirigente será a irmã Thalita Rodrigues e a palavra com o irmão Bruno Jefferson. Portanto, vamos apoiar, vamos lá. Quem puder estar presente, é ali pertinho, Lagoa do Clementino, sobe a serra, chega lá. Deus é fiel e a gente pode descansar nele.
Oremos pelos irmãos e irmãs que estão precisando de oração. Não nos esqueçamos de colocar todo esse pessoal diante do altar do Senhor. Continuemos também orando pelo nosso povo, pelo país inteiro. Não sei se os irmãos acompanham, eu aqui e acolá acompanho as informações e há uma avalanche de maridos matando mulheres e mulheres matando maridos. Isso não é, nunca foi, nem nunca será normal. Mas, infelizmente, está acontecendo. É uma tribulação só. E a gente precisa pedir ao Senhor que proteja os nossos, o povo dele, a nossa pátria, que é tão boazinha. A gente viu agora o pessoal que foi para Israel, passear por lá, e quase não pode mais voltar. E lá, agora, é uma safra de bomba, que não é brincadeira. Eu não sei como é que escapa a gente ainda do negócio daquele. Irmãos, é uma coisa horrível. Então o pessoal foi para lá e alguns voltaram, ainda tem alguns lá. E alguns que vieram disseram: a nossa terra é tão boazinha. É uma riqueza o Brasil, é uma bênção. E eu nunca tive vontade, é porque sou matuto, né? Mas não é esse matuto que diga assim, supimpa como ele é matuto. Mas eu não troco o meu Brasil por o país de ninguém. A nossa terrinha aqui, comendo mangunzá. Hoje eu não posso mais, mas comendo as minhas batatinhas, meu jirimunzinho, macaxeirazinha, que é que eu posso comer, né? Ontem fomos convidados para um jantar e os irmãos lá trouxeram, não sei que carne é aquela, assada, que eu gostava muito. Continuo gostando, mas não como nem para danado. E aí, era carne, era aquele outro parmegiano, que eu adoro parmegiano. Aquele macarrão, aquilo é uma riqueza. Para matar também. Mas a minha janta foi macaxeira. Os irmãos lá no Bem Bom e eu jantei macaxeira. E preguei à noite, não senti nada, tontura, nem nada. E vim tomar café hoje, de manhã. Jantei macaxeira e vim tomar café agora de manhã, hoje de manhã. E não sinto nada que diga assim, é fraqueza, não. Eu estou sadio, mais do que nunca, graças a Deus. Mas a gente precisa orar pela nossa pátria. E oremos pelo mundo também. As informações que a gente recebe da matança que se está fazendo lá é de cortar coração. As imagens que a gente vê é de cortar coração. As crianças, os velhos que são mortos cruelmente. E imagina, irmãos, a nossa pátriazinha ali tranquila. O nosso presidente ainda andou arranjando encrenca.
Mas graças a Deus, nem isso ele sabe arranjar. Imagine bem, eu peço desculpa a vocês por essa nota que estou dando aqui. Não é nada mais não. Vocês podem continuar votando em Lula até morrer. Até Lula morrer. Você não vai continuar vivendo. Mas alguns brasileiros estão lá, digam por quê. Todo doido para vir embora, coitado. Tem um que aparece na televisão de vez em quando e faz aquela lamentação e aquela choradeira, mas não tem jeito, está lá. Não é porque não queira vir, não, irmãos, é porque não pode sair a bomba truando de dia e de noite. Tem que haver conversa com quem tem condições de libertar. E aí foram atrás, porque veio agora, só dos Estados Unidos, vieram quantos? 400? 400 dos Estados Unidos. Do Brasil não veio um. E aí foram saber. Lula tinha ido conversar com o presidente da China, o presidente do Irã, só gente que é a flor do ódio que se espalha naquela região. Mas, graças a Deus, parece que para amanhã há uma esperança e o pessoal está cuidando desse negócio. Então, a gente precisa orar por esse povo, irmãos. Precisa orar por esse povo, para que o Senhor conceda graça. As mulheres carregando as criancinhas. É uma coisa dolorosa. Nos braços, querendo se proteger, os homens também levando aquelas criancinhas nos braços, querendo a proteção. Mas a situação é encardida. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou convidar o pastor Ivete Paiva para orar ao Senhor e convidar o presbítero Sebastião Correia para impetrar a bênção apostólica. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, na Tua presença nós estamos e Te louvamos porque Tu és bom, porque Tu és grande e digno, ó Deus, de receber toda adoração e todo louvor. Pai, nessa noite queremos Te agradecer porque aqui chegamos, Senhor, no Teu altar, na Tua presença, para Te louvar, para Te adorar, e especialmente, Senhor da glória, para ouvir a Tua voz, receber, ó Deus, os Teus ensinamentos, as Tuas orientações. Pai, nós também queremos Te pedir neste momento, contempla a cada vida que aqui chegou, ó Deus querido, a cada súplica, a cada petição, ó Deus querido, a cada clamor de cada coração, Senhor da glória. Atende, ó Deus dos céus, responde, Senhor amado, e concede, ó Deus querido, o desejo de cada coração. Meu Deus, assim nós Te pedimos, Senhor da glória. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia. Recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Amém.